Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Carmen Mates, tenho um curso de português para concursos públicos e tenho algumas alunas que prestaram o processo seletivo para professor de creche. Então, eu decidi gravar esse vídeo para sanar algumas dúvidas em relação aos erros, aos acertos do gabarito preliminar e das questões de gramática que caíram neste concurso, neste processo seletivo do Instituto INDEC. Então, nós vamos corrigir aqui com vocês as questões de 1 a 10 da língua portuguesa, da gramática em questão. Então, vamos lá. Primeiramente, quero deixar aqui uma dica valiosa. Nem sempre as pessoas passam de primeira mão no concurso a que se dispõe a prestar. Devido a isso, reservei uma valiosa dica para você construir uma bagagem incrível para os próximos concursos. Tomara que você passe no que você almeja, neste ou outros que você já prestou. Porém, sempre que voltar da prova, antes de verificar o gabarito, corrija suas dúvidas com leituras, vídeos, pesquisas, assim será inesquecível aquele assunto. E de concurso em concurso você vai somando conhecimento. Daqui a pouquinho você está expert nos concursos e gabarita todas as questões. Então vamos lá, vamos à correção. Bom, eu printei aqui uma foto que uma aluna me mandou, aqui nós veremos as respostas dela, mas ok, vamos deixar assim mesmo, vamos desconsiderar isso, vamos ao que interessa, ok? Então algumas estão meio tremidas, mas dá pra gente entender. Questão 1. A questão 1, ela falava sobre regência. Então, regência nós temos verbal e temos a regência nominal. Nesse caso, nós estávamos falando de regência verbal, ok? Então, 1. Observe a regência do verbo destacado nas orações dos itens. Item 1. Não esqueça seu compromisso. 2. Não se esqueça de seu compromisso. A regência do verbo esquecer, então nós sabemos que cada verbo, quando especificamente exige uma regência no sentido de uma preposição ou não, ele tem suas especificidades. Ora, dependendo do sentido, ele é de um jeito, no outro sentido, ele é de outro. Para o verbo esquecer, nós temos esses dois casos. Então, por exemplo, o verbo esquecer ele pode ser um verbo pronominal, ou seja, aquele verbo que é acompanhado de um pronome, esquecer-se. Então, esquecer-se, no caso, referindo-se à primeira pessoa, então eu vou falar esquecer-me. Independentemente da pessoa do discurso em que o pronome se encontra, então nós temos aqui um verbo pronominal. Então, vamos entender essa regra. Quando o verbo na frase, na oração, ele estiver acompanhado do seu pronome, né? Acompanhado de seu pronome, por exemplo, aqui na primeira nós temos não esqueça seu compromisso, ou seja, o verbo não veio acompanhado do pronome. Então, não esqueça. Se ele não tem o pronome, ele automaticamente não exige a preposição. Ou seja, a sentença 1 está correta por não ter o pronome, ele não exigiu a preposição. Então, não esqueça seu compromisso. Ficou claro? A segunda, não se, olha o pronome aqui, não se esqueça de seu compromisso. Olha a preposição, ou seja, utilizamos o pronome, logo ele rege, ele exige a presença da preposição, tá? Então, essa é a regrinha para o verbo esquecer. Devido a isso, nós temos aqui, a regência verbal está correta apenas no item 1, 2, ou está correta nos itens 1 e 2. Por isso que a resposta C está correta, ok? Bora para a segunda. Questão 2, tempo e modo verbal. Na Copa do Mundo passada, torcíamos. Vamos dar um spoiler. Quem torcíamos? Nós.
Já sabemos que é pretérito ou passado, né? Porque nós estamos falando da Copa do Mundo passada, nós torcíamos por um time despreparado. A pergunta é, o verbo em destaque, ou seja, torcíamos, na oração está conjugado em tempo e modo do. Olha, então ele está pedindo o tempo e o modo, as duas coisas. Lembrando que nenhuma alternativa traz modos diferentes, nós só temos o modo indicativo, ou seja, todos são possíveis, certo? Não teve dúvida quanto a isso. Acredito que a dúvida de vocês tenha sido relacionada ao tempo verbal. Então vamos entender. Ó. Torcíamos, nós sabemos que o pronome aqui é o nós, então é a primeira pessoa do plural. Nós temos dentro da língua portuguesa, no modo indicativo, nós temos o pretérito. Vamos falar só dos pretéritos, ok? Perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Se nós conjugarmos, nós encontraremos as desinências modo-temporais, ou seja, a desinência modo-temporal do perfeito, ela não é definida. É aquele passado, aquele pretérito objetivo. Aconteceu, terminou, ok. O imperfeito é aquele que perdurou por um tempo. Então, vamos entender aqui o modo imperfeito. O modo imperfeito, ele tem desinências modo-temporais, por exemplo, específicas para os verbos de primeira conjugação, aqueles verbos que terminam em ar, como cantar, falar. Esses daqui, a desinência modo-temporal é o vá. Então vamos lá. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos. Nós cantávamos. Sempre terá o vá, que é a desinência modo temporal. Isso para o pretérito imperfeito na primeira conjugação. Na segunda conjugação e na terceira, que são os verbos terminados em er e ir, nós temos outra desinência. Eu gosto de colocar um ia aqui, que fica bem mais prático. Por exemplo, beber, bebia. Escrever, escrevia. Ler, lia. Tá? E o ir, partir, partia. Vamos pegar aqui a primeira pessoa do plural. Bebíamos, escrevíamos. Aqui no ir, partíamos, abríamos. Então, íamos são as desinências aqui, né? Ó, o ia, modo temporal, e o mos, número pessoal. Esse é o finalzinho para as conjugações er e ir do pretérito imperfeito. Então, acho que por aqui nós já encontramos a resposta, né? Torcíamos, olha lá, vem do verbo torcer, terminado com er, que é a segunda conjugação, e a primeira pessoa do plural, então, é torcíamos. Ok? Vamos pensar aqui no pretérito perfeito. Pretérito, vamos pegar todas aqui, ó. Presente do indicativo. A primeira pessoa do plural, que seria aqui pelo sujeito nós, né? Seria torcemos. Eu torço, tu torces, ele torce, nós torcemos. Ok? Então, descartamos a primeira resposta. Pretérito mais que perfeito, nós teremos aqui a desinência ará. Então, mais que perfeito é eu torcera, tu torceras, ele torcera, nós torceramos. Então, é a desinência ará. Torceramos, ok? Pretérito perfeito também é torcemos. É semelhante ao presente do indicativo. Então, eu torci, tu torceste, ele torceu. Nós torcemos no sentido de passado. Vós torcestes, eles torceram. Tá? Então, aqui também não é. E pretérito imperfeito do indicativo, se vocês gravarem essa regrinha aqui da desinência modo temporal, vocês não erram mais, ok? Ia, para ir e ir. E vá, para ar. É o único que se difere em relação às conjugações. Ok? Então, resposta para 2, D. Vamos para a próxima. Questão 3.
Oração subordinada adverbial. A oração subordinada são aqueles períodos compostos em relação a uma oração com mais de um verbo. Né? No caso aqui nós temos o será, temos o seja. Né? Então, são dois verbos que nos dá a ideia, nos remete a ideia de um período composto, ok? Aqui, gente, geralmente cai essa concessiva. Eu acho que de olhos fechados eu já assinaria a concessiva, porque os concursos pedem ela. É a única que tem uma nomenclatura diferenciada, que você não consegue fazer relação prática ou comumente, né, como nós usamos aí no dia a dia. Se você pensar na causal, vem da palavra causa. Causa é motivo. Se você pegar condicional, vem de condições. Você estabelece condições. Geralmente são as conjunções se acontecer, quando acontecer. São condições. Causa, as conjunções porque, pois. O sentido, né? No caso aqui são os sentidos. Conformativa, conforme. Então, olha como as palavrinhas lembram. E concessiva nos lembra concessão, que é a mesma coisa de uma exceção, uma oposição, né? Alguma coisa assim. Não necessariamente uma exceção, né? Mas a questão de concessão mesmo, de uma interrupção no contexto geral. Ou seja, vamos lá. Embora aqui é a conjunçãozinha da concessão. Não é no sentido de ir embora, não. É no sentido de interromper ou deixar alguma coisa meio na reserva. Embora a população seja contra, ou seja, a população é contra, mas, embora isso aconteça, o casarão antigo será demolido. Ou seja, mesmo que há controvérsia, mesmo que haja essa exceção, mesmo que haja essa oposição, o casarão antigo será demolido. Não tem jeito. Então, nesse sentido de oposição, de controvérsias, tá? Então, isso é concessão. A oração em destaque no período classifica-se como uma oração subordinada adverbial. Perceba que nessa parte elas são todas iguais, só muda o final, né, o tipo. Então, concessiva é a resposta certa. Entenderam o motivo? Espero que sim. Questão 4. Conjunção. O assunto, né? Então, a conjunção é destaque no período. Ela não fez tudo como havia combinado. Exprime uma relação de. Esse como, ele pode ser comparativo, ele pode ser várias coisas. Né? Então, aqui, o que nós temos que fazer no concurso quando cai? Nós temos que traduzir o sentido. Que sentido? Sentido de consequência, de causa, de concessão. Olha a concessão aqui de novo, ó, que nos lembra oposição. Conformidade, que significa segundo, conforme, consoante. Então, vamos ler a frase novamente. Ela não fez tudo conforme havia combinado. Olha só, se você trocar por cada uma dessas, você encontra a resposta. Então, no caso, a conjunção conforme foi trocada ali por como, tá? Por que não é concessiva? Porque não tem nada se opondo. Por que não é consequência? Porque a consequência seria eu passar uma informação. Então, primeiro eu passo uma informação. E o que aconteceu após isso? Por exemplo, as nuvens estão se fechando, né? É uma expressão que nós usamos muito. Aí vem a conjunção logo, choverá. Então vamos imaginar que essa daqui esteja grifada. Choverá é uma consequência das nuvens que estavam se fechando. Então a consequência é o que acontecerá depois da primeira informação.
tá? Ou às vezes elas estão invertidas, mas muitas vezes ela tem sentido de causa. Por exemplo, vou pegar o mesmo aqui para que vocês compreendam a diferença entre uma e outra. Choveu. Choveu. Aí eu vou colocar aqui, ó, pois as nuvens estavam fechando, sei lá, meu exemplo aqui não ficou muito bacana, mas é assim. Então, por exemplo, choveu. Por que choveu? Ah, porque antes de chover, essa causa, esse motivo, as nuvens fecharam, o tempo fechou, né? A gente fala isso, ficou nublado. Então, aí você está dando motivo de algo que já aconteceu. Choveu, já é um acontecimento. Por que choveu? Agora, se eu falar as nuvens estão se fechando, opa, é uma prévia do que pode acontecer. Então, a consequência é o que acontecerá depois. Entenderam? Questão 5. Processo de formação das palavras. Sobre o processo de formação atribuído às palavras nos itens unhada e pontiagudo, derivação sufixal, vamos entender o processo de formação. Eu pego a palavra de origem, que é unha, mais o sufixo ada, né? Então, sufixal. Eu tenho aqui uma derivação sufixal. Pontiagudo. Pontiagudo eu tenho uma composição, eu não tenho uma derivação. Eu tenho uma composição por aglutinação, então já deixa de ser derivação. O que é isso, hein, Carmen? Composição é quando você une dois radicais, duas palavras e tem a perda sonora de uma das letrinhas ou de várias delas, tá? Então, ou seja, a segunda está equivocada, a primeira está certa. Ah, o processo de formação está correto nos itens 1 e 2? Não. O processo de formação está incorreto nos itens 1 e 2? Não. O processo de formação está correto apenas no item 1? Sim. O que acontece, gente? Geralmente a pessoa lê primeiro as alternativas para depois saber o que está pedindo. O ideal seria que você tentasse resolver primeiro, para ver se a sua resposta bate com as alternativas. Se não tiver nenhuma opção daquilo que você chegou à conclusão, é sinal de que você está com um raciocínio equivocado. Então você precisa melhorar aí, voltar na questão, ok? Questão 6, predicado. Observe a classificação atribuída ao predicado nas orações dos itens. Nunca achei essa atriz bonita, predicado verbal. Meus nervos não são de aço, predicado nominal. Ou seja, vamos lá. Predicado, nós temos três tipos, né? Verbal, nominal, verbo nominal. Então, verbo nominal, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Verbal, verbo transitivo, intransitivo, costumo dizer verbo de ação, que dá para gravar aí a diferença entre eles, tá? E o verbo nominal significa um verbo no sentido transitivo ou intransitivo, mais um predicativo do sujeito ou, vou colocar um ou aqui, predicativo do objeto, certo? Então vamos reconhecer isso aqui nas frases. Nunca achei, verbo, quem acha, acha alguma coisa, verbo transitivo. Essa atriz bonita, opa, bonita, bonita é um predicativo. Só que esse predicativo não está remetendo à ideia do sujeito, porque o sujeito é o eu, né, o oculto aqui, eu, que não aparece. Bonita, eu? Não, bonita, atriz. Então, aqui é um predicativo do objeto. Mas a presença do predicativo já me remete à ideia dele. Ou predicado nominal ou predicado verbo nominal. Por quê? Os dois núcleos desses predicados são o verbo, não o verbo de ligação, o verbo transitivo ou intransitivo, e o predicativo, os predicativos, um deles, tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui um predicado verbo nominal. Então, ela está equivocada, não é verbal. E meus nervos não são de aço. Eu tenho aqui
um verbo de ligação, ou seja, né, de aço seria o predicativo do sujeito, que é o nervos, meus nervos, e predicado nominal, essa está certa. Então vamos procurar aqui. Classificação do predicado está correta apenas do item 1? Não. Classificação do predicado está correta apenas no item 2? Sim. A classificação do predicado está correta nos itens 1 e 2? Eu acho que faltou alguma alternativa aqui, né? Mais importante que a gente já tenha a resposta. E aqui, possivelmente, a outra seria incorreta nos itens 1 e 2. Então, não, a 6 é a B, ok? Questão 7, tipos de sujeito. Na economia atual, vive-se na miséria. O sujeito da oração classifica-se como um vive-se na miséria. Vamos colocar aqui. Esse é um caso delicado. Sujeito composto? Não, porque não aparece aqui. O composto seria a presença de dois radicais, né? Que aparecem no sujeito. Sujeito simples? Não. Poderia ser se fosse passiva sintética, mas a presença do em, que é uma preposição, né? Aqui é uma combinação de em mais a, que vira na. Essa presença faz com que esse Czinho seja o índice de indeterminação do sujeito, ou seja, ele torna o sujeito indeterminado. Então, o sujeito indeterminado, ele pode ser de duas formas. Pode ser a terceira pessoa do plural, sem o pronome na frase, tá? Por exemplo, se eu colocar eles quebraram a vidraça, esse aqui é um sujeito simples, porque tem o eles aqui. Porém, se eu tirar esse eles daqui e colocar quebraram a vidraça, não aparece o sujeito aqui. Então, nesse sentido de terceira pessoa do plural sem o pronome ou sem o sujeito na frase, ele é indeterminado. A outra forma é a terceira pessoa do singular com a presença desse índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, precisa-se de intérprete de Libras. Nas lojas, por exemplo. Então, precisa-se de, olha a preposição. A presença da preposição demonstra-nos que aquilo não é uma voz passiva sintética, tá? Então, uma vez que tem esse índice de indeterminação do sujeito e uma preposição, que aqui também tem uma, então eu já entendo, subentende-se, né, que aquilo é indeterminado, certo? São esses dois casos de indeterminado. Então, aqui nós já temos o sujeito. E o sujeito inexistente são aqueles que, por exemplo, aqui do indeterminado, a gente sabe que vive-se bem. Quem vive? A gente só não sabe quem é. Agora, o sujeito inexistente, ele nem tem. Então, por exemplo, fenômenos da natureza, choveu. Ou faz tanto tempo, quem faz? Não sei, né? Não tem sujeito. Então, verbo haver, verbo fazer no sentido de tempo decorrido, fenômenos da natureza, entre outros, ok? Questão 8. Complementos, predicado. Suas palavras deram-me conforto. O tempo em destaque exerce a função sintática de adjunto adnominal, objeto direto, complemento nominal, objeto indireto. Então, suas palavras deram-me conforto. Vamos lá. Termo em destaque é o me, certo? Aqui é muito importante observar isso aqui, ó, função sintática. Por quê? Porque nós temos também a função morfológica. Se fosse morfológica, essa aqui seria um pronome, tá? Um pronome. Mas nós estamos falando da função sintática. A função sintática é que relação ele tem em relação aos outros termos da frase. Então vamos lá.
Quem dá, vamos pegar o verbo aqui, ó. Suas palavras deram. Dar algo a alguém. Essa é a distribuição, né? Então, lembrando que o verbo é transitivo direto e indireto. Algo, a resposta de algo aqui seria o objeto direto. E a resposta de a alguém é o objeto indireto, porque há a presença aqui de preposição. Né? O complemento com preposição é um objeto indireto. O complemento sem preposição é um objeto direto. Vamos lá, então. Deram. Qual seria esse algo? Conforto. Então, conforto é o que sugere aqui em relação a algo. Então, objeto direto é o conforto. E o me? Cadê a preposição aqui, Carmen? No me. Ela está escondidinha de você, ó. É a mesma coisa de a mim. Então, ela aparece aqui quando a gente distribui. Então, suas palavras deram-me conforto. Deram conforto a quem? A mim. Tá? Então, aqui é o objeto indireto. Ou seja, o me tem função de objeto indireto. Certo? Por que não é uma adjunta de nominal? Porque ele é um complemento verbal. A adjunta de nominal seria esse suas aqui, ó. Adjunta de nominal. Objeto direto seria o conforto. E complemento nominal? Nem pensar, porque aqui ele está complementando um verbo e não um nome, tá? Complemento verbal é quando completa o nome, certo? Questão 9, colocação pronominal. Observe a colocação dos pronomes oblíquos destacados nas orações dos itens. Ensina-me o segredo da felicidade. O salário que me oferecem é pouco. Então, vamos lá. A colocação aqui do está correta, porque eu não posso iniciar frases ou sentenças com o pronome oblíquo. Então, eu não posso falar, me ensina o segredo da felicidade. Nós falamos assim, certo? Falamos sempre, né? Porque se ficarmos formalmente em vários momentos, as pessoas nem querem mais conversar com a gente. Então, ensina-me o segredo da felicidade. E, então, está correto, né? Porque é uma ênclise, está depois do verbo, certíssimo. O salário que me oferecem é pouco. Aqui, gente, o me está antes do verbo, está uma próclise, viu, branco? Próclise é quando o pronome fica antes do verbo. Mas quem é que chamou? Quem é que atraiu para antes do verbo? Esse pronominho aqui, ó, pronome relativo, que ele chama, tá? Ele atrai o pronome oblíquo para antes do verbo, que ocorre a próclise. Nesse caso, os dois estão corretos, tá? Ó, colocação pronominal está correta nos itens 1 e 2, certo? Estamos aqui. Então, a questão 10, concordância verbal. Esse era o assunto principal, né? Então, concordância. Vou deixar vermelho mesmo. Concordância, ó. Sobre a concordância dos verbos destacados nos itens, mãe e filha conversam seriamente. Então, aqui seria conversam, porque o sujeito é composto. São duas, então o verbo vai para o plural. Aqui nós temos um equívoco. Saíram às ruas perto de 100 mil manifestantes. Então, aqui, como é a respeito de... nós podemos usar aqui o plural relacionado a manifestantes, né? Então, manifestantes saíram às ruas, ok? Então, essa aqui está correta. O que aconteceu com essa questão? A banca trouxe um equívoco relacionado às alternativas, né? Ó, o pronome pessoal oblíquo, tá vendo que não tem nada a ver? Átono está bem colocado. Eles pegaram alternativas de uma questão, no caso, a questão 9, que nós acabamos de falar a respeito, né? Olha só, se vocês observarem aqui as alternativas da questão 9, acho que foi copiado, colado alguma coisa, esqueceram de mexer, né, de movimentar, ou foi um equívoco na montagem, não se sabe. Então, olha só, pronome pessoal oblíquo, né? Nós estamos falando aqui de oblíquo, esse é o assunto da questão anterior. E aqui seria, obviamente,
a questão 2, a correta. Então, muita gente assinalou a B, né, porque viu aqui a questão 2 e não se atentou a essa questão. Então, colocação pronominal deveria ter aqui a concordância verbal, está correta apenas no item 2, tá? Então, essa questão cabe recurso, vocês podem pedir por esse equívoco, tá? Não sei se todos acertaram, mas está bem óbvia, né, a questão aqui da primeira, mas a segunda tem muita gente que tem dúvida a respeito. Porém, é interessante, né, porque mostra que vocês estão antenados, ligadaços aí nesse problema, ok? Então, cuidado aí, a questão 10, ela está inteiramente equivocada, porque não batem os assuntos. Começa com concordância e vai para pronome oblíquo. Não tem a ver, são dois assuntos totalmente diferentes, ok? Então, questão equivocada em sua formação. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido com seus erros, com seus acertos, que essa explicação tenha sido útil a você. O nosso curso, a plataforma do nosso curso, vou deixar na descrição. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, seja muito bem-vindo. E inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, que possa ser útil para alguém também. Um grande abraço, fiquem com Deus.